bom dia a todos. É uma alegria imensa estar aqui para falar um pouco sobre um tema que toca profundamente, é, o cuidado, para quem cuida de um paciente. É para falar da jornada do cuidado ao paciente oncológico, a importância da prática da equipe interprofissional nesse cuidado com esse paciente oncológico. E eu peço a vocês que reflitam um pouco nessa história. Imagina uma paciente que sai um periódico para uma consulta médica e vai a uma unidade básica de saúde para uma consulta. A esse momento, o médico solicita exames e esses exames, em algum tempo, ela já tem esse resultado. E é um resultado de um diagnóstico inesperado. Essa paciente ela volta para o consultório médico e quando ela volta para o consultório médico, sentada na recepção desse consultório, ela fica imaginando milhões de situações na sua cabeça. O medo está lá, a esperança de que aquele resultado que ela tem em mão, ela não possa ser realmente aquilo em que ela imagina. Mas o diagnóstico inesperado, ele acontece. E a partir daí, ela passa a ter um acompanhamento. Esse acompanhamento, ela tem apoio de uma equipe profissional, onde está inserido o médico, o profissional farmacêutico, o enfermeiro, o psicólogo, vários outros eh, profissionais que vai, junto com essa paciente, caminhar em uma trajetória de um tratamento, para que seja realmente uma trajetória leve, para que seja uma trajetória em que, naquele momento, essa paciente ela não conseguiu ver naqueles laudos. Então, a gente inicia aqui eh, uma uma jornada para ter o entendimento de como funciona para esse paciente. E nesse momento eu declaro conflito de interesse, que fui convidada palestrante, e declaro não possuir conflitos de interesse relacionado a esta apresentação. Eu sou Anne Oliveira, eu sou farmacêutica, eu trabalho no Hospital Ufir Loyola, eu atualmente eu estou no Centro de Pesquisa Clínica, iniciando um trabalho junto com uma equipe interprofissional e também sou farmacêutica, membro da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e do grupo de trabalho do Conselho Regional de Farmácia Hospitalar do CRF Pará. E a partir de agora, a gente inicia uma jornada, a jornada do cuidado ao paciente oncológico. Eu convido você a vir junto comigo. Bem, o câncer, ele é um desafio enorme atualmente, não somente para o sistema de saúde. O câncer, ele é um desafio para a sociedade como um todo. E estimativas hoje mostram, através de artigos publicados recentemente, que são esperados 781 mil casos novos de câncer no triênio de 2026 e 2028. E o que isso significa na prática? Significa pacientes, significa pessoas, significa famílias, pessoas buscando em todos os níveis de atenção da saúde, múltiplos serviços. Assim como significa mais profissionais envolvidos no cuidado, significa mais profissionais habilitados, profissionais capacitados e especializados para atender essas pessoas que estão buscando esses serviços. E essas pessoas, esses profissionais, ele precisa entender que ele precisa vir capacitado com uma necessidade de um cuidado centrado no paciente. Centrado nesse paciente, seja em qualquer nível de atenção, de qualquer nível de serviço, como aqui demonstrado do Hospital Ufir Loyola, que dentro do Hospital Ufir Loyola a gente tem
vários serviços oferecidos dentro da oncologia, neurologia, nefrologia, e dentro dela, vários profissionais já envolvidos, já com o cuidado, de todos os pacientes que lá estão conosco. Bem, então vamos entender um pouco, o que seria a equipe multidisciplinar e a equipe interdisciplinar. A equipe multidisciplinar, ela é super importante dentro da área hospitalar. Por quê? Porque ela é uma equipe formada por profissionais, de diferentes áreas, que normalmente é o que a gente encontra dentro da área de trabalho, porém, cada um atua dentro da sua especialidade. E a interdisciplinar, ela é uma equipe formada por profissionais de diferentes áreas, assim como a equipe multidisciplinar, mas que ela atua de forma integrada, colaborativa e que ela apresenta um planejamento compartilhado, onde o foco principal, onde a gente vai estar falando, é sempre o paciente. Para ter um melhor entendimento, a gente vê aqui uma base estrutural do lado esquerdo do slide, que trata-se da prática, multiprofissional, da equipe multiprofissional. E aqui o que dá ênfase nesse ponto é que são processos. Ele envolve muito mais processos, como os procedimentos operacionais padrões, os fluxos, a educação continuada, super importante dentro da área hospitalar, aqui falando, né? São atividades simples e efetivas para se organizar o serviço. Ela traz definição de fluxos que precisam estar muito bem alinhado. Treinamentos, ela tem uma linha de cuidado. A questão dessa condição é que o profissional ele trabalha lado a lado, cada um dentro da sua profissão, fazendo todos esses processos, muitos administrativos, mas que não é menos importante, pelo contrário, muito importante, porque ela vem dentro das resoluções, dentro das portarias, para uma organização, para que se mantenha uma conduta prática dentro da área hospitalar. Caminhando um pouquinho para o meio do slide, a gente verifica que é uma fase de transição, é uma fase em que se tem um envolvimento eficaz. Importantíssimo, porque a equipe ela já passa a se integrar, ela já passa a ter metas e objetivos para que isso esteja organizado e venha a ter um atendimento para o paciente. Isso faz com que, nesse entendimento, desse envolvimento, desse início de envolvimento, já se tenha uma redução de conflitos, já se otimize recursos e as metas e os objetivos eles já passam a se compartilhar para que tenha como foco principal no meio desse caminho, desse trajeto, o paciente. Já para o lado direito aqui do slide, a gente observa a integração assistencial, que ela se trata da prática interprofissional. Essa prática interprofissional, ela é ela envolve profissionais de diferentes áreas, mas que já se começa a se ter algo muito importante dentro da segurança do paciente, que é comunicação, uma comunicação efetiva. Essa comunicação efetiva é justamente o que contribui para trazer resultados e cuidados de alta qualidade. E então, o beneficiado de toda essa comunicação, de toda essa integração, é o próprio paciente. Por quê? Porque traz uma segurança e uma satisfação desse paciente no serviço. Aqui eu trago um exemplo, farmacêutica hospitalar, onde eu sou farmacêutica, eu trouxe para demonstrar. A farmácia ela é desenhada em várias áreas
e ela conversa com todos os serviços. Sendo que dentro dessa área da farmácia hospitalar, nós temos a gestão do medicamento e a gestão clínica do medicamento. A gestão do medicamento, o nome por si só ela já está dizendo, ela trabalha o medicamento, ela trabalha um ciclo que a gente chama de ciclo da assistência farmacêutica. A gestão clínica do medicamento, o profissional ele já é inserido totalmente numa equipe interdisciplinar, ele se entrega justamente para trazer resultado, eficácia de tratamento, uma terapia medicamentosa muito mais eficaz, onde ele traz todos os seus conhecimentos para dentro desse grupo e junto, de forma integrada, ele traz essa contribuição para esse profissional, para esse paciente. E aí a gente começa a falar um pouco do que a palestra propõe, que é a jornada do paciente. A jornada do paciente, dentro de um conceito, ela significa o caminho que ele percorre pelo sistema, dentro de um sistema de saúde. Hoje se fala muito da navegação do paciente. A navegação do paciente, ela é o apoio profissional que ajuda o paciente. Existem alguns critérios e regulamentos que é necessário para que esse profissional ele traga esse apoio. Ele precisa ter experiência, né? Nós temos atualmente uma lei que é a 14.450 de setembro de 2022, que ele já criou, ele já regulamentou o Programa Nacional de Navegação dos Pacientes para as pessoas com neoplasia maligna de mama. Ele tem um grande objetivo, né? Esse apoio profissional, onde ajuda o paciente a percorrer esse caminho, ele se torna muito mais eficiente e muito mais humanizado. Para a palestra, eu fui consultar alguns artigos, né? Eu vi bastante a atuação atualmente do enfermeiro. Inclusive, eu trabalho hoje dentro, no centro de pesquisa, eu trabalho com profissionais, eu estou numa equipe interprofissional, como eu já falei, e dentro dela a gente já verifica a navegação do paciente e lá ela está sendo efetivada com uma enfermeira. Então, a jornada do paciente é justamente isso. A viagem do paciente, o caminho do paciente, a jornada do paciente. Ela é uma trajetória que o paciente ele vai percorrer em toda a sua continuidade de tratamento. O que a gente vai ver a seguir é como lá no início eu trouxe aquela reflexão daquela paciente, como acontece essa jornada do paciente a partir do momento em que ele busca a saúde, busca o ambiente de saúde para se ter um acompanhamento daquilo e da sua necessidade. Então, ele inicia na atenção básica. A consulta dele, ele vai pela atenção básica. Se for avaliado pelo profissional médico a suspeita de câncer, esse médico já encaminha para um profissional especializado, um médico especializado, para que dê continuidade o rastreamento, a verificação dessa detecção precoce ou não, ou o resultado do paciente para essa condição do câncer. Então, ele é encaminhado normalmente para um especialista que já está dentro da média complexidade. Esse médico, dentro da necessidade, ele já avalia a necessidade ou faz o encaminhamento solicitando uma biópsia, para que tenha certeza dessa condição de, de, de que esse paciente esteja com câncer. Aqui existe um direito do paciente. A partir do momento em que ele tem a hipótese desse câncer, ele vai fazer o exame, então ele tem 30 dias, já é um direito dele de se ter em 30 dias
a conclusão desse exame dele. Em caso de positivo, ele já é regulado para uma alta complexidade. Pode ser para um centro de oncologia, né? Então, ele passa para ser acompanhado, eh, já iniciando um tratamento, que também é um outro direito. A partir do momento que ele tem o resultado, ele tem que iniciar esse tratamento dele em até 60 dias. O tratamento dele, dentro dessa jornada, pode ser cirúrgico, quimioterapia, medicamentos quimioterápicos, radioterapia e várias outras situações que ocorrem nessa jornada onde ele é inserido dentro da condição de que ele precisa ser acompanhado. A consulta dele é um direito, a internação, o atendimento de urgência, quando há necessidade, ser inserido dentro do cuidados paliativos. E então, ele precisa de todo esse suporte para que ele tenha uma jornada muito mais leve, muito mais acompanhada de perto. E dentro dessa jornada, ele pode chegar à alta hospitalar, onde é um momento muito emocionante, né? Onde a gente acompanha e o paciente ele vai lá, bate o sino, né? Trazendo uma nova fase, comemorando uma nova fase para a sua vida. Mas o que isso significa? Isso significa, dentro dessa jornada de paciente, vários procedimentos de exame, mas que essa paciente, ela precisa ser acompanhada por profissionais de saúde, que vai desde o médico, desde o psicólogo, desde a enfermeira, né? E aqui é um momento de medo, de esperança, e onde esse paciente, do início ao seja a alta dele, dentro da alta complexidade, ele merece um acolhimento, um atendimento humanizado. E é justamente assim que profissional de saúde ele precisa estar para esse momento. São vários pontos dentro dessa jornada em que requer que o profissional de saúde ele esteja preparado, ele esteja junto com o paciente, não somente com o paciente, com o familiar, porque o familiar ali saindo da questão do hospital, em sua residência, é uma pessoa que ele contribui bastante e ele precisa participar da educação continuada, junto, de toda a equipe e participando junto dentro dessa jornada. E aqui é o que se resume, é justamente cada ponto onde o paciente passa, desde o momento em que ele vai a uma unidade básica, ou ele vai a um consultório médico, no intuito de se prevenir, e ao meio dessa jornada, ele descobre um diagnóstico, todos os pontos ele precisa ser acompanhado muito de perto, e aí que a equipe interprofissional, quando ele está lá dentro do hospital, ele precisa, todos precisam estar inserido para que o paciente consiga, de fato, ao final, junto da equipe, para ter o sino de vitória. O câncer, ele não afeta somente o órgão. Então, ele afeta uma rotina, ele afeta o emocional, ele afeta a identidade desse paciente, a família desse paciente, como a gente vem falando, e eu dou ênfase porque realmente uma jornada, ela não é fácil para o paciente. Então, quando o cuidado ele se torna fragmentado, a jornada ela fica muito mais pesada e ele sente, esse paciente ele sente.
Mas quando ele é integrado, ele traz essa união, essa jornada, ela fica muito mais segura, ela fica muito mais leve, ela fica muito mais confiante para esse paciente. O que sustenta a prática interprofissional? São pilares, onde dentro desses pilares nós temos os valores e a ética, os papéis e as responsabilidades, a comunicação interprofissional e o trabalho em equipe. Dentro desses pilares, a comunicação interprofissional, ela é o coração desse processo, porque ela salva vidas dentro de uma informação certa, dentro de uma hora certa e do jeito certo. Tudo no certo. Mas aí ela precisa e ela depende do trabalho em equipe. Que se a gente observar, a gente verifica dentro dessa prática interprofissional que é, tudo funciona interligado. Ele precisa estar de uma forma que essa prática interprofissional, a comunicação, ela seja muito efetiva. E é dentro do trabalho em equipe, onde a gente se fala que é necessário, nessa prática, é, a comunicação efetiva e a decisão, ela se dá a partir dessa comunicação, né? Então, a decisão compartilhada, ela é uma melhoria contínua dentro do trabalho. E os valores e a ética, ela é algo que se traz com respeito, empatia, onde o foco sempre é o paciente. E aí, dentro disso, precisam de papéis e responsabilidades. E é justamente dentro da equipe multi, né, que traz essa prática interprofissional. E esse papel e responsabilidade, ele precisa de clareza, de se ver como se faz, o que e quando. Aqui, novamente, eu trago um exemplo de uma prática interprofissional dentro da minha área, que é o farmacêutico hospitalar. A farmácia, quando ela recebe a prescrição, o farmacêutico hospitalar, ele fica totalmente envolvido para a avaliação da terapia medicamentosa desse paciente junto com a equipe. Então, em primeiro lugar, o paciente, quando ele está internado, a exemplo agora, dentro da reconciliação medicamentosa, a avaliação dos medicamentos, da lista de medicamentos, os medicamentos que esse paciente ele traz de casa, ele é muito seguro se ter quando o farmacêutico ele avalia e dentro dele avalia a necessidade ainda de continuidade junto com o médico desse medicamento e ainda a interação medicamentosa que pode ocorrer com os medicamentos que são inseridos dentro da área hospitalar em situação onde ele possa manter a continuidade desse tratamento quando ele já faz em sua residência. A validação da prescrição é a dose, a via, a diluição, a compatibilidade, o ajuste que será necessário a ser feito pelo médico, é toda uma participação em conjunto. O farmacêutico, ele participa, ele pode participar clinicamente junto com o médico, junto com a equipe, essa validação de documento para que seja liberado esse medicamento ao paciente. A prevenção de eventos adversos, ela deve, além de ser avaliada pelo profissional, ela deve ser compartilhada com a equipe interprofissional para que a conduta, o momento que precisa ser avaliado com mais criteriosidade, ele precisa estar sendo sempre monitorado.
E então a gente fala um pouco da adesão, né, que é um desafio frequente, a adesão quando o paciente ele tem a alta do hospital. Então, são esquemas complexos. O paciente, muitas das vezes, esse paciente ele é polimedicado e são medicações dentro dessa polimedicação, onde ele precisa fazer concomitantes. E a comunicação, ela volta aqui nesse exemplo a ser muito importante. Por quê? Porque o paciente, ele precisa compreender que quando ele tem a alta do hospital, ele precisa ter a compreensão de que forma ele vai fazer esse medicamento. A posologia, as interações, o armazenamento, muito importante quando esse paciente ele sai com o medicamento dele e ter um entendimento de como ele vai chegar em casa e ele vai armazenar. E isso é, é algo que precisa ser compartilhado, né? Não somente com o paciente, com o familiar, com a equipe interprofissional, porque é algo que ele precisa, toda alta de paciente, fazer com que ele tenha todas as informações possíveis para que ele tenha uma eficácia de tratamento. E uma das preocupações muito grande é o abandono do tratamento. Por muitas vezes ele sentir algo por não ter tido aquela informação, e principalmente reações de quimioterapia, e aí ele passar a ter um risco de subdose ou alta dose. E a equipe, ela precisa, dentro do acompanhamento, saber avaliar o que pode estar acontecendo eh, quando esse paciente ele teve essa alta e com relação ao medicamento, e quando ele muitas das vezes volta para a urgência e a gente passa juntos a entender que pode ter sido um risco de subdose, alta dose ou realmente um abandono de tratamento. E a solução interprofissional sempre é a educação desse paciente com mais o acompanhamento da equipe interprofissional. E aqui a gente tem um exemplo de um paciente em terapia oral em alta pós-internação. E ele retorna em poucos dias apresentando uma toxicidade significativa. Normalmente, esse paciente ele volta pela urgência e aí, então, a gente precisa avaliar enquanto equipe quais fatores pode ter influenciado esse desfecho dele. Então, a comunicação entre equipe na alta é um dos pontos. A educação do paciente e do cuidador, que ela não pode deixar de ser feita de forma alguma. Esse paciente ele precisa entender e muitas das vezes precisa ser feito com pictogramas, é algo que esse paciente entenda, pois a leitura, a gente precisa entender algo que ele não consegue ter um entendimento e trabalhar isso enquanto profissional e enquanto equipe interprofissional, para que nós não tenhamos esse paciente de volta com, novamente, a exemplo, a toxicidade. A gente precisa monitorar a adesão terapêutica. A exemplo atual, onde eu trabalho, em uma pesquisa em que eu trabalho, é observado que a adesão do paciente, quando ele retorna o frasco, quando ele traz o frasco do medicamento e que a gente faz aquela conferência e que observa que o paciente falhou um dia, dois, que teve ali de adesão 95%, por exemplo. E aí é um momento de conversar novamente, ter essa educação com o paciente para que ele entenda que aquele medicamento ele precisa ser feito na hora certa, no tempo certo, que a gente está ali monitorando e que isso
um momento compartilhado com ele, onde ele precisa contribuir também com a equipe para que tudo dê certo. E ainda a integração entre o profissional e a continuidade do cuidado. Ela precisa estar sempre, essa continuidade de cuidado é uma preocupação enorme, justamente por todos os pontos dessa análise em que a gente viu, a exemplo, dessa terapia oral, onde o paciente ele precisou retornar com uma toxicidade significativa. Alguns pontos que a equipe como um todo ela precisa focar, apesar de estar, a gente está verificando que é algo, entre aspas, da farmácia, mas são pontos críticos em que precisa ser observado sempre, tanto quando o paciente está internado, a equipe, ela precisa estar avaliando e criando protocolos para que isso seja, essa barreira, essa checagem seja alta e essa barreira seja o melhor possível para que esse paciente ele não apresente algo que ele precise retornar para o hospital. E usar de ferramentas, auditorias, a fazer uma autoavaliação de equipe, né, para que a equipe interprofissional, ela realmente, ela tenha como foco o pacientes centrado, o atendimento centrado nesse paciente. E aqui a gente traz um exemplo de ferramenta simples, onde a gente vem falando de comunicação. Comunicação é um dos pilares da equipe interprofissional, né? E é uma ferramenta simples e que ela traz um impacto grande. É uma comunicação que ela precisa ser estruturada, porque ela precisa ser efetiva. E ela é exemplo, o SBA, que é um acrônimo que significa situação, né? Qual é o problema que esse paciente tem, o contexto relevante desse paciente, o que eu avalio que está acontecendo, o que eu recomendo e onde ela é utilizada. Ela pode ser utilizada à beira-leito, ela pode ser usada em interconsultas, ela pode ser utilizada em discussões de caso. É, ela é simples quando, mas contribui bastante. Imagina o paciente ele sendo transferido de um leito a uma outra clínica, que acontece dentro do hospital, e a ferramenta, ela dentro, escrita, dentro da comunicação, ela vai facilitar, ela vai diminuir erros, ela vai agilizar algum exame necessário que esse paciente ele precisa fazer quando a equipe interprofissional ela pontua, ela coloca ali dentro do SBA todas as informações necessárias para que ele está recebendo consiga dar continuidade. E aqui é um exemplo de uma comunicação sem estrutura e uma comunicação com o SBA. O que a gente observa? A gente observa que uma comunicação sem estrutura, ela pode levar a um erro. A comunicação com o SBA, ela pode levar a ações, né? Então, ela bem instruída, ela bem feita, ela evita determinadas situações onde precisa ser conduzida internamente por um outro profissional. Aqui nós temos um exemplo do paciente em quimioterapia, que apresentou febre de 38 graus e meio, onde um profissional ele está relatando. O contexto dele é que ele está no 7º dia pós-quimioterapia. Qual é a avaliação? Uma possível neutropenia febril. E qual é a recomendação? A avaliação médica imediata e coleta de exame para que seja feita
uma conduta adiante e esse profissional venha a ter um êxito muito mais rápido dentro dessa condição do tratamento dele. A prática interprofissional, ela vai além dos protocolos. Ela não vai começar no formulário, ela não começa dentro de uma rotina, ela começa na postura profissional. Quando o profissional, ele chega e ele verifica que o paciente é o centro. E ali não é sobre trabalhar juntos, é sobre estar e cuidar juntos desse paciente. Cada um dentro da sua competência, mas de forma integrada, tomando decisões para que não ocorra erro, para que tenha uma evolução muito mais rápida de melhoria do tratamento desse paciente. E aqui a gente traz um pouco dessas competências para o cuidado. A competência, elas são técnicas e comportamentais. Essas competências técnicas, ela vai desde o conhecimento, o saber, é o treinamento, e a habilidade do saber fazer, treinamento prático. Então, aqui a gente já traz dentro dessas competências alguns dos pilares, que é a ética, as normas, né? A gente traz algo já do que é feito e solicitado dentro das resoluções, que são os POPs, o trabalhar em equipe, a experiência na função, compreender a necessidade do paciente, a comunicação, é o que a gente vem falando como foco, comunicação, que é muito importante e eu trago ela para cá novamente. E a atitude, né, que é do querer fazer. Esse querer fazer, ele depende do profissional. E nesse ponto, ele é muito importante, porque o paciente, ele vai estar sendo avaliado por você, por um profissional de saúde, e nós precisamos ter disciplina, determinação e um foco de resultado. Um envolvimento totalmente com esse paciente, um envolvimento totalmente com o familiar desse paciente e nunca subestimar. A formação, ela torna-se uma reflexão muito necessária. Por quê? Porque ninguém aprende a colaboração apenas no plantão, né? Esse momento, ele é um momento de formação, ele é um momento de informação e é uma colaboração que você aprende antes mesmo de partir para a prática profissional. Quando eu digo que ele não aprende, essa colaboração ela não vem apenas no plantão, vem desde a formação mesmo, né? Onde esse paciente, é, esse colaborador, né, esse profissional, desculpa, esse profissional, ele vem se formando desde agora, desde a faculdade, onde na própria faculdade existem relatos de caso que precisa ser discutido, que é o momento em que ele vai para o plantão, que ele passa a trabalhar como profissional dentro daquela área, ele já tem o entendimento de que ele já conduz e ele já apresentou desde o momento a condição de empatia àquele paciente, para colaborar com o que ele tem de conhecimento, para contribuir novamente com a terapia desse paciente. Os processos, ele organiza o trabalho. A integração, ela transforma o cuidado. Mas quando uma equipe interprofissional, ela se conecta, o paciente ele vai caminhar com muito mais segurança. A jornada desse paciente é dele. A jornada
que ele vive desde o momento que ele iniciou, que ele foi para fazer o exame, onde ele teve esse diagnóstico é dele, mas a responsabilidade de contribuir com, com o nosso, contribuir com o cuidado desse paciente é nosso, ele é da equipe. Aqui eu trago uma reflexão dentro desse jogo de palavras, onde eu coloco de fato paciente grande, é para poder entender que dentro de uma equipe interprofissional, o paciente, ele é o centro do cuidado. É, todas as condições que ele passou dentro da jornada, onde nós trouxemos vários conceitos de equipe interprofissional, onde ele passou numa condição especializada, onde se trouxe uma condição que a comunicação ela precisa ser efetiva, é tudo voltado para o centro, que é o paciente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou deixar um vídeo para que vocês vejam, que é uma reflexão eh, dentro de um hospital, onde vários pontos se acontecem, onde várias, vários momentos ali daquele paciente que está lá, ele está vivendo internamente, mas lembrando que ele vai ter uma condição externa, uma condição de família, uma condição de amigos, né? E que realmente a reflexão do cuidado com ele, do cuidado centrado a esse paciente, ele é de muita importância. Muito obrigada e deixo meu contato de e-mail, caso tenha alguma dúvida, estarei à disposição.